O título da reflexão de hoje é Desde Gênesis até os dias de hoje. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Gênesis capítulo 6, versos 7 e 8. Nos últimos anos temos vivido um ambiente político com muita intensidade e, tal qual no início da humanidade, me parece que o ideal seria acabar com tudo e começar de novo. Infelizmente, isso não é possível. Tempos atrás, orei a Deus e no meu coração brotou algo tão óbvio que parece infantil não ter pensado nisso antes. Se a situação está ruim com os políticos atuais, a única forma de mudar é não continuar mantendo os mesmos no poder. O engraçado é que todo mundo fala a mesma coisa e toda eleição é a mesma coisa. Falando nisso, me vem à mente uma frase atribuída a Albert Einstein que expressa este pensamento. A frase diz: tolice é querer resultados diferentes e continuar fazendo a mesma coisa. Não gosto de comentar sobre política, mas vejo que é necessário, neste momento, que todos pensem um pouco sobre isso e orem para uma direção de Deus. Afinal de contas, os governantes são determinados por Deus. Vejamos, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Romanos capítulo 13, verso 1. Por isso, neste primeiro momento, não incentivo ninguém a votar branco, nulo ou simplesmente escolher o menos pior. Se temos esta oportunidade para tentar mudar, devemos votar em quem merece nosso voto. Claro que isso não é fácil, requer tempo para pesquisar e ver a vida dos candidatos. Mas, neste ponto, a internet está aí para nos ajudar. Basta se esforçar um pouquinho e orar para que Deus o direcione, mesmo que você não se ache sábio neste ponto. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe concederá. Tiago capítulo 1, verso 5. Meu desejo é que de algum modo este pensamento invada todo o país, porque parece que não, mas existem pessoas que querem o bem desta nação e eu sou um deles. Eu amo meu país e por mais que outros países sejam exemplo de organização, ainda prefiro o meu Brasil, que abraça os outros como ninguém. O título da reflexão de hoje é Minha Culpa. Jesus chorou. João capítulo 11, verso 35. Já ouvi muitas pregações sobre este versículo, citando o amor de Cristo por Lázaro. O que é verdade, mas para mim nunca se encaixou o fato de que Jesus, sabendo que Lázaro iria ressuscitar, em João 11, 23, ser motivo do choro. Então, lendo e meditando em todo o trecho de João 11, versos de 1 a 36, entendi algo que me fez mais sentido. O foco central dessa passagem não está em Lázaro, sua morte ou ressurreição, mas sim nas suas irmãs, Maria e Marta. Indo até Lucas 10, de 38 a 42, vemos Marta atribulada com os afazeres da casa, não ouvindo a mensagem que Jesus pregava aos presentes. Por outro lado, temos Maria a seus pés, encantada com a palavra do Mestre. Voltando ao livro de João capítulo 11, notamos que aquele amor que Maria demonstrava no livro de Lucas não está mais tão forte, pois ela, ao saber que o Mestre chegava, ficou em casa. Por outro lado, Marta, que antes se ocupava com os serviços da casa, logo saiu ao encontro de Jesus,
João 11, 20. Marta demonstrava um crescimento nesse ponto, mas ainda tem uma fé muito fraca, pois Jesus lhe afirma claramente que seu irmão irá ressuscitar e ela não acredita. Vejamos. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. João capítulo 11, versos 23 e 24. Mas o que tudo isso tem a ver com o choro de Jesus do verso de João 11, 35? O que faz Jesus chorar foi a decepção de ensinar e ver que muito pouco havia sido aproveitado por essas pessoas que eram amigos tão próximos de Jesus. João 11, verso 5. Vemos nos versos 4, 11 e 23 de João 11, Cristo dando esperança de que a morte de Lázaro seria revertida. Em contrapartida, vemos nos versos 20, 27, 32 e 37 do mesmo livro de João, capítulo 11, a dureza e dificuldade da fé dessas pessoas. Eu e você somos assim. Nos animamos com as mensagens que lemos ou ouvimos e logo em seguida perdemos a fé e não cremos que Jesus irá nos ajudar. E esta atitude causa em Cristo a mesma decepção que ele teve com Marta e Maria, a ponto de chorar. O que creio ser a parte boa é que Jesus chorou no passado. Isso quer dizer que agora ele não está mais chorando. O choro é passado, então tentemos manter a fé e a esperança vivas para não decepcionarmos mais o nosso Senhor. Erga a cabeça, confie em Cristo e não o decepcione mais. O título da reflexão de hoje é A Primeira e a Última Oração, mensagem escrita pelo pastor José Nogueira, da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, de Fortaleza, Ceará. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso 20. A Bíblia Sagrada registra que as primeiras palavras que o homem dirigiu a Deus foram: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Gênesis capítulo 3, verso 10. As últimas palavras de um homem dirigidas a Deus e relatadas na Bíblia são: Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso 20. Podemos ver assim para onde Deus quer conduzir as pessoas, tirá-las da miséria, do medo, do pecado e da tragédia, a fim de levá-las ao seu maravilhoso reino. Seu objetivo não é manter o homem com medo dele, deixar o homem perdido, abandonar o homem à sua própria e trágica sorte. Porque o plano de Deus atua para que o homem possa clamar, de coração cheio de felicidade e esperança: Vem, Senhor Jesus. Entre essas duas orações encontra-se a história da salvação milenar, na qual Jesus é o ponto central e a referência única e absoluta. Ele veio, deu sua vida como sacrifício substitutivo, como oferta pelo pecado. Seu sangue foi o preço do resgate pago para a salvação de todo aquele que nele crer. Ele ressuscitou ao terceiro dia, numa proclamação ao mundo que ele é o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele subiu ao céu e voltará para reinar, em cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, de que todo o universo estará sob seus pés. Por isso é que as Sagradas Escrituras registram o seu sincero e amoroso convite a todos: Vinde a mim, todos que estão cansados e aflitos, e eu aliviarei vocês. Mateus capítulo 11, verso 28. Um convite irrecusável. Deus abençoe.
O título da reflexão de hoje é Deus nos prepara. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versos 6 e 7. A vida moderna e a tecnologia que hoje temos à mão nos traz as coisas de forma muito rápida e nos acostumamos a querer que tudo seja resolvido num piscar de olhos. Porém, algumas coisas precisam de tempo para amadurecer em nossa vida e para que possamos dar os devidos frutos a Deus. Vamos ver hoje que Davi teve de esperar 18 anos de sua consagração até efetivamente assumir o trono de Israel. Davi, então com 12 anos, é ungido rei pelo profeta Samuel. Vejamos. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel, capítulo 16, versos de 10 a 13. Após ser ungido rei de Israel, veja o que acontece na vida de Davi nos livros de 1 Samuel, do capítulo 17 ao 27. Davi vê a afronta ao seu povo e decide lutar com Golias. Ele relata ao rei Saul que já lutou com ursos e leões para defender as ovelhas de seu pai, e por isso se sente em condições de enfrentar Golias. Por fim, vence o gigante filisteu. Davi faz tudo com tanta responsabilidade que lhe é dado alto posto no exército. Com seu sucesso, o rei Saul começa a ter inveja de Davi. O rei Saul tenta matar Davi com uma lança. Davi se afasta de Saul. Saul, sabendo que o Senhor estava com Davi, tenta se aproximar novamente, oferecendo sua filha Mical como esposa a Davi. Tendo certeza de que Deus estava com Davi, Saul muda completamente e torna-se inimigo declarado de Davi. Saul persegue Davi e Jonatas, seu filho, ajuda Davi a fugir. Davi lidera cerca de 400 homens e pede o conselho de Deus, e só após ter sua bênção, luta com o povo filisteu. Davi precisa fugir de uma cidade para não ser entregue a Saul, que o perseguia. Por 2 vezes, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas honrava tanto o ungido de Deus que, mesmo com seus aliados o incitando a isso, nada fez contra a vida de Saul. Davi foge de Saul definitivamente, e Saul deixa de persegui-lo. Enfim, agora com 30 anos, assume o trono de Israel. Vejamos. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. 2 Samuel, capítulo 5, versos de 3 a 4. A vida de Davi foi repleta de erros como qualquer ser humano, mas até hoje ele é lembrado como aquele que teve o coração segundo o Senhor. E este coração foi forjado pelas lutas, conquistas e derrotas.
E tanto as vitórias como o reerguer nas derrotas não foram conquistas de uma hora para outra. Demandaram tempo, persistência e ânimo. Em vários salmos, vemos que por mais que a situação fosse terrivelmente desfavorável, Davi jamais perdia a confiança em Deus e sempre esperava o momento certo para tudo. Não acredite que a vida com Deus é resolvida num simples estalar de dedos. Mesmo ao lado de Deus, em toda a conquista, nos é exigido trabalho e esforço. Deus abençoe. O título da reflexão de hoje é Força para Viver. Mensagem escrita pelo pastor José Nogueira, da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, de Fortaleza, Ceará. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8, verso 18. Todos temos a experiência de que atravessar o caminho da vida não é fácil. Há momentos alegres, mas também virão momentos de luto e sofrimento. Uma coisa é certa, nenhum momento de dificuldade se compara com o que há de vir. Paulo tinha sabedoria, experiência e autoridade para escrever isso. Em sua vida, constatamos que nenhum sofrimento se comparou com o que ele experimentou de Deus. Toda dor foi convertida em galardão. E hoje, Paulo está na glória, onde um dia estaremos. Deus tem preparado a alegria eterna de estar ao seu lado, mas também nos preparou grandes bênçãos para serem reveladas ainda na terra. Andar de fé em fé e de glória em glória é assim. Vejam esses 2 versículos. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 1, verso 17. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Os momentos difíceis são transitórios e tudo contribui para o nosso bem, seja para o crescimento da nossa fé, seja para que o nome de Deus seja glorificado. Romanos 8, verso 28. Tribulações não são o fim, são um meio para o nosso crescimento na graça. E nada pode ser comparado com o que receberemos de Jesus no porvir. Apenas creia, somente confie nele. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Compartilhe essa mensagem, pois ela pode ajudar muitas pessoas.